Então, primeiro a gente vai começar, né, relembrando o que é uma figura plana. Então, uma espécie de definição, tá? Seria que uma figura plana nada mais é do que uma região fechada por segmentos de reta. E no mínimo 3. E a gente vai ver por que esse no mínimo 3, tá? Coisa rápida. Em outras palavras, né, as figuras planas são aquelas que possuem duas dimensões, né? Comprimento e largura. As figuras planas mais famosas, né, podemos dizer assim, são essas, né? O círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o losango, o pentágono e assim por diante. E por que essa parte, né, de uma região fechada, né, que a gente encontra também em algumas bibliografias? Porque se eu fizer um furo aqui, né, ou se eu tirar um segmento de reta, eu já perco várias propriedades, né? Porque onde que eu vou delimitar essa minha região plana, né? Porque o plano se estende infinitamente para os dois lados, né? Aí fica uma coisa meio incoerente. E essa parte dos 3 segmentos de reta, aqui eu tenho um triângulo, tá? Que é formado por 3 segmentos de reta. Mas se eu tirar um, né? Eu consigo formar uma região plana fechada só com 2 segmentos de reta? Não, né? Por isso essa imposição de se tenham pelo menos 3 segmentos de reta. Bom, então feita essa introdução, né, relembrando o que é uma figura plana, então a gente pode começar a ver o que é o perímetro dessas figuras planas, tá? Que é uma importante característica dessas figuras, né, desses objetos geométricos. Então, o perímetro de uma figura plana, tá? A gente vai definir como sendo a soma das medidas dos seus lados, ou seja, né, a medida do contorno dessa figura. E normalmente, o perímetro ele é medido em centímetros ou em metros. Eu, pelo menos, nunca vi calcule o perímetro de uma figura plana dada em quilômetros. Claro, pode ter, mas o mais usual é ser encontrado em centímetros ou em metros. Tá? Então, por exemplo, né, dada a figura abaixo, o seu perímetro vai ser dado pelo quê? Então, a gente tem essa figura plana aqui, tá? Que não parece ser uma figura muito convencional, tá? Que a gente está acostumado. Mas pode ver que ela é um retângulo, é a união de um retângulo e um triângulo. Então, o perímetro dessa figura vai ser a soma de seus lados, tá? Onde esse lado mede 6 centímetros, esse mede 5, 4 e assim por diante. Então, o perímetro vai ser a soma dessas medidas. Sempre aparecendo a unidade, tá, pessoal? Pelo menos na resposta final. Porque às vezes é cansativo ter que estar carregando essas unidades, mas na resposta final sempre tem que constar, tá? Então, o perímetro não tem muito segredo, é só tem uma figura plana e tu soma as medidas de todos os seus lados, esse é o perímetro. Aqui tem uma tabela das fórmulas, tá, do perímetro das principais figuras planas. Aqui a gente tem um triângulo, tá, mas isso aqui não vale para qualquer triângulo, porque se vocês se lembrarem ou se não, né, para aprenderem, nem todos os triângulos têm os 3 lados iguais, tá? Esse triângulo aqui é um triângulo especial, a gente diz que ele é um triângulo equilátero, tá? Nesse caso, sim, vale que o perímetro é 3 vezes L, onde L é o lado desse triângulo. Mas em geral não vale, tá? Aqui eu posso ter A, B, C, normalmente é representado por A, B, C, os lados de um triângulo. Então o perímetro vai ser A mais B mais C. De um retângulo, né? Eu tenho 2 lados medindo B e 2 lados medindo H. Então o perímetro vai ser B mais B, 2B, mais H mais H, 2H. A gente pode simplificar escrevendo 2, que multiplica B mais H. Um quadrado é a soma dos seus 4 lados iguais, 4L. O losango também, tá? O trapézio, base menor mais base maior mais base menor, somado eu somo a medida desses lados aqui também. Esse vai ser o perímetro, tá?
E o círculo, que ele é um caso à parte, né? Porque qual é o lado do círculo? A princípio não tem, né? Mas então o perímetro de um círculo, que a gente também chama de comprimento da circunferência, tá? Vocês acredito que vocês vão encontrar na maioria das vezes com um C maiúsculo aqui. Ele é dado por 2π vezes o raio, onde o raio é a medida de qualquer ponto em cima dessa da fronteira, né, dessa circunferência, a distância da fronteira até o centro desse círculo. Eu não consegui trazer a demonstração dessa forma, tá? Porque agora ela é muito avançada, tá? Mas a ideia qual é? A gente vai tomar o círculo como sendo uma figura plana de infinitos lados, tá? E realizando alguns cálculos a gente consegue chegar que o perímetro realmente vai ser 2πr. Agora não deu para trazer, talvez no futuro, né? Então, dada essas considerações, né, do perímetro dessas principais figuras planas, eu não sei se eu estou indo muito rápido, pessoal. Se tem alguma dúvida, escrevam. Ou se dá para seguir. Eu não estou vendo o chat. Tranquilo. Tá bem. Então, vamos resolver uma questão. Então, essa questão eu retirei do Enem de 2013, tá, pessoal? Então, para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Eu vou apresentar a figura abaixo. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. Então, essa é a figura, tá? A ideia é cercar essa parte aqui, essa espécie de uma goleira, parece. Os dois lados medindo 81 metros e esse maior medindo 190 metros, tá? Lembrando que aqui no rio a gente não vai fazer nada, tá? É só cercar essa região aqui da cerca. Então, primeiro, né, o que a gente tem que fazer? Pô, para a gente saber a medida de tela que vai levar aqui, a gente tem que somar, né, o perímetro dessa região. Que mesmo não tendo nenhum segmento de reta aqui, está sendo delimitado por esse rio. Então a gente pode pensar em perímetro. Então, o perímetro, né, é claro, então a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é. Aí tem essas alternativas aqui. E voltando ao que eu estava falando, né, a gente tem que calcular o perímetro dessa região aqui. E aí foi nos dado também que um rolo ele vai equivaler a 48 metros de tela. Então a gente deve saber o total requerido de tela. Então, utilizando o conceito de perímetro, né, de figuras planas, a gente vai ter que a quantidade de tela ele vai ser dado por esse número aqui, né? 352 metros. Tá? E a gente vai ter, então, a seguinte configuração. Tá? Um rolo ele vai equivaler a 48 metros.